Olá, povo de Deus! Hoje nós precisamos falar de uma das devoções mais bonitas e profundas que o Senhor nos dá através da sua igreja, a adoração eucarística. A adoração que é propósito para nós católicos, de modo especial nas quintas-feiras. Obviamente, nós somos convidados a adorar o Senhor todos os dias da semana, todos os dias vivermos essa devoção. No entanto, a igreja nos indica a quinta-feira, porque remete à quinta-feira santa, quando o Senhor, estando com os seus apóstolos, institui a Eucaristia, institui também o sacerdócio ministerial. Ou seja, a quinta-feira ela se torna para nós uma recordação do amor de Deus, do sacrifício que o Senhor fez pela nossa salvação, dessa total entrega do Senhor, que não se guardou nada para si, deu-se todo para cada um de nós. Só que, para entender a realidade da adoração eucarística, nós precisamos primeiro entender o que é a Eucaristia. E aí nós vamos olhar para o documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, quando a Igreja nos diz que a Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. É fonte porque da Eucaristia emerge todas as graças. Na Eucaristia nós encontramos no Senhor, nós nos encontramos com o Senhor e ali somos alimentados, somos movidos. É fonte, mas é também ápice, porque a vida da igreja toda tem como objetivo esse encontro com o Senhor. Desta forma, nós entendemos que, sendo fonte e sendo ápice da vida cristã, a Eucaristia é o centro de toda a nossa fé. É o centro porque ali está a presença real de Jesus Cristo. Aí talvez possa nos surgir a seguinte dúvida. Nós sempre ouvimos falar que Deus é onipresente, que Ele está em todos os lugares, que nós podemos experimentar essa presença de Deus de muitas formas. Mas se a Eucaristia é a presença real, as outras presenças seriam falsas? Não. Na realidade, sim, o Senhor está presente na sua palavra, Ele está presente nos sacramentos, está presente na criação, está presente também nos seus ministros. Mas estas presenças, elas são diferentes da presença real, única, que acontece na Eucaristia. Mas afinal de contas, como esta presença se dá? Bom, antes nós precisamos entender que no início da igreja essa não era uma pergunta que tirava a paz, o sossego daqueles que encontravam-se com o Senhor. Essa necessidade de conceituar, de explicar, ela surge a partir do momento em que o pensamento grego, com a sua filosofia, com a sua cultura, vai entrando também na igreja, ou melhor, quando a igreja vai encontrando e trazendo para o seu seio aquelas pessoas que já tinham este modo de pensar. Aí, por isso, você precisa explicar. E aí nós precisamos conceituar. A presença do Senhor, ela se dá de forma real, sacramental, através da transubstanciação. O que significa essa palavra? Olhando lá para a filosofia grega, olhando lá para a metafísica, nós vamos descobrir duas palavras que nos fazem entender melhor esse conceito. Primeiro, o conceito de substância. A substância não é como nós pensamos hoje em dia, neste sentido ao menos, um elemento, algo que nós podemos encontrar e que podemos simplesmente transformar. A filosofia entende substância como aquilo que subsiste em si, ou seja, aquilo que não necessita de outro para permanecer existindo. É aquilo que se encontra no ser e que mesmo diante das mudanças permanece. O segundo conceito que nós precisamos entender é o de acidente. Diferente da substância, ele não subsiste em si, ele necessita no outro. E é nos acidentes que nós vamos encontrar as mudanças. Vamos tentar deixar mais claro através de um exemplo. Olhemos para o Lucimar. Lucimar é o mesmo,
independente da fase da sua vida em que ele estiver, infância, vida adulta ou estando já idoso. Ele permanece sendo o mesmo. Isto que permanece no Lucimar é a sua substância. No entanto, em cada uma destas fases acontecem mudanças, transformações que são de maneira muito geral, externas, e que nós vamos notando e que dizem respeito àquela fase. Essas mudanças, que podem sim ser externas, mas também podem ser internas, elas são os acidentes. Elas não existem por si próprias, elas precisam do Lucimar para ir acontecendo. Quando nós entendemos esta realidade do que é substância, do que é acidente, nós podemos entender um pouquinho melhor o que é a transubstanciação. O Concílio de Trento, quando vai nos explicar a presença real do Senhor na Eucaristia, usando esta palavra, este conceito, transubstanciação, ele nos diz que pela consagração, o pão e o vinho são convertidos, eles mudam a sua substância por completo para a substância do corpo e do sangue do Senhor. Isto é, não é mais pão, não é mais vinho, é a presença do Senhor, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está ali. Por mais que os nossos olhos enxerguem ainda a aparência, o acidente de pão e permaneça o gosto, o sabor do vinho. Mas é Jesus Eucarístico. Assim nós entendemos que a Eucaristia, que é a fonte e ápice da vida cristã, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que alimenta e que é objetivo para cada um de nós. A partir daí, nós vamos entender a adoração e como vivenciar. Veja bem, quando nós celebramos a Santa Missa, nós colocamos as partículas, o pão e o vinho, que vão ser consagrados e que vão ser transformados no corpo e no sangue do Senhor. E como nós não consumimos tudo aquilo que foi consagrado, nós fazemos uma reserva que fica no sacrário, aquela caixinha normalmente em um lugar de destaque na igreja. Ali está o próprio Senhor Eucarístico, para ser levado aos doentes, mas também para que nós possamos adorá-lo, para que nós nos coloquemos diante dele, possamos reconhecer a sua presença. São Pedro Julião Eimer, que tem uma belíssima obra sobre a Eucaristia, ele nos diz que a adoração é aquela hora, aquele tempo celestial durante a nossa semana, durante o nosso dia. E que justamente por isso nós precisamos nos colocar ali como se estivéssemos no céu. Nos prepararmos como se estivéssemos nos preparando para um banquete com o próprio Senhor. Afinal de contas, é um tempo que nós permanecemos com Ele. Nós entendemos o que é a Eucaristia, nós entendemos a adoração, o porquê fazê-la, porque é o próprio Senhor Jesus Cristo que está ali. E por isso nós precisamos entender com que atitude nós devemos nos colocar diante do Senhor. Por isso nós devemos observar sempre 4 atitudes simples, mas que nos ajudam a vivenciar melhor este tempo com Jesus Cristo. A primeira atitude da adoração, obviamente, é o adorar, ou seja, é olhar para o Senhor, reconhecer ali a sua presença, reconhecer o seu poder, reconhecer o seu amor por nós e reconhecendo, admirá-lo e amá-lo cada vez mais. A segunda atitude que nós precisamos ter no nosso momento de adoração é de ação de graças. Nós reconhecemos a presença do Senhor, nós reconhecemos o seu poder e nós reconhecemos também tudo aquilo que Ele realiza na nossa vida. Por isso, como um ato de amor ao Senhor, nós também agradecemos pela sua ação na nossa vida. A terceira atitude que nós precisamos ter diante do Senhor é uma atitude de reparação. Vejam bem, meus queridos, muitas vezes, talvez nós nos colocamos diante do Senhor Eucarístico, fazemos ali a nossa adoração, nós agradecemos, nós reconhecemos a presença do Senhor, mas saímos dali e nos esquecemos do Senhor.
Ou talvez em tantos lugares do mundo, há pessoas que simplesmente não se recordam da Eucaristia, em que a Eucaristia não recebe o devido amor, não recebe o devido zelo, o devido cuidado. Por isso, nesta atitude, nós nos colocamos diante do Senhor, rezando por aqueles que, em certo sentido, são culpados. E, por consequência, rezamos, claro, por nós mesmos. Nós nos aproximamos do Senhor com o nosso coração pungente de dor, um coração que bate, que sofre com o Senhor que está ali, muitas vezes esquecido, muitas vezes abandonado. E assumimos para nós esta dor. E aí o Senhor sofre em nós e sofre por nós. A quarta atitude que nós devemos ter diante da Eucaristia, diante do Senhor, no Santíssimo Sacramento, quando vamos adorá-lo, é a atitude de súplica. Nós nos colocamos diante dele, reconhecendo as nossas necessidades, nos confiando inteiramente a ele. E o Senhor olha também por cada um de nós. Entendemos a Eucaristia, que é a presença do Senhor, por isso o centro da nossa vida. Entendemos a adoração, por que nos colocarmos, quais as atitudes que devemos ter diante da Eucaristia. Mas afinal de contas, o que eu preciso fazer para adorar, para que esse meu tempo de adoração ele seja frutuoso na minha vida e também na vida da igreja? Para que nós possamos responder a esta pergunta, nos ajuda as Sagradas Escrituras. Lá no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 11, em que nós contemplamos os reis magos que chegam até onde estava o menino Jesus. E nos diz, no Evangelho de Mateus, o seguinte: quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Esse pequeno versículo nos dá algumas pistas de como fazer uma adoração mais profunda. Primeiro, nos é dito que os reis magos entraram na casa e viram Maria e o menino. O primeiro passo para fazermos uma boa adoração é entrarmos na casa. A casa enquanto templo, sim, mas sobretudo sermos capazes de entrar no coração do Senhor. E ali, no coração do Senhor, numa intimidade com Ele, nos permitir dobrar os nossos joelhos. Depois de entrar na casa, o Evangelho nos diz que aqueles reis abriram os seus tesouros, eles abriram os seus cofres. Nós também na adoração precisamos abrir o nosso tesouro, abrir o nosso cofre. Isto é, nós precisamos abrir o nosso coração. Se antes nós entramos no coração do Senhor, agora nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa entrar, para que Ele possa nos ouvir e para que nós também possamos ouvir o Senhor. Depois disso, o Evangelho continua nos dizendo que os reis magos ofereceram a Jesus os seus presentes: ouro, incenso, mirra. Nós também na adoração devemos oferecer ao Senhor os nossos presentes, ou o nosso presente, oferecer a nós mesmos, oferecer tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós vivenciamos. Tudo isso entregamos ao Senhor como um verdadeiro e belo presente. Esta é a forma de vivenciarmos a adoração à Eucaristia, nos permitindo entrar no coração do Senhor, deixando que Ele entre no nosso coração e também oferecendo a Ele a nossa vida. Que nós possamos a cada dia crescer mais nesta belíssima devoção, possamos crescer na adoração ao Santíssimo Sacramento, possamos cada vez mais, amando a Eucaristia, nos colocar em adoração diante de Jesus, verdadeiramente presente, na aparência de pão, na aparência de vinho.